Bom pessoal, tô de volta para trazer mais análise aí para vocês, como sempre, vindo aqui todos os dias. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Ethereum também, tá bom? O Ethereum tem alguns pontos onde pode nos dar algumas oportunidades e quero estar mostrando aqui para você no vídeo de hoje um pouco sobre Ethereum e os pontos que eu tô de olho para estar pegando algumas oportunidades em Ethereum, principalmente para compra e montagem de carteira. Nesse momento, eu tô de olho, eu tô acompanhando o Ethereum para estar fazendo mais algumas compras. Fiz algumas compras aí no decorrer desse mês, do mês passado, mostrei em vídeo aqui para você. E esse mês, quero fazer mais algumas compras de Ethereum, principalmente, tá bom? E ó, se tá chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana. E nesse canal eu trago todos os dias conteúdos como esse, desde análise de mercado, Bitcoin, Ethereum, Altcoin, até mesmo as melhores oportunidades dentro do mercado cripto. Então, se você quer receber todos os dias os meus vídeos, é só se inscrever para você estar recebendo aí todas as vezes que eu publicar aqui no YouTube, tá bom? Enfim, vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo com o mercado, principalmente com o que está acontecendo aqui no Ethereum, tá pessoal? E antes de começar a nossa análise, primeiro eu queria estar mostrando aqui para você que, na minha opinião, o que temos aqui para Ethereum é lateralização. Assim como a gente tem só lateralização lá no Bitcoin. Olha só, a gente tem todo esse período aqui, desde lá atrás, tá? Desde esse momento aqui onde o Ethereum encontrou fundo, lá em junho de 2022, e até então o que a gente tem é lateralização. Todo o ano de 2023 foi um ano de lateralização, como falei diversas vezes aqui no canal para vocês, até mesmo lá em 2022, que esse ano de 2023 seria um ano de lateralização, ou seja, todas as valorizações seriam acarretadas em depreciação também, tá bom? Nesse momento, a gente tem aqui o Ethereum formando outras lateralizações, assim como o Bitcoin, ou seja, dentro dessa grande lateralização, a gente vai ter formações de pequenas lateralizações. Olha só, olha o que a gente tem nesse momento aqui para o Ethereum. O que a gente tem nada mais é do que uma lateralização, tá pessoal? Já mostrei outros padrões sendo formados aqui no Ethereum, como por exemplo um canal que está sendo formado aqui no gráfico semanal, porém tudo dentro de uma lateralização. Nesse momento, o que eu mais observo em todo o mercado cripto é essas formações, tanto de padrões gráficos, canais, formação de Bitcoin, quanto as lateralizações. Por quê? Eu estou observando principalmente essas lateralizações, porque essas lateralizações são lateralizações para acumulação de institucional. Então a gente vai ver institucional acumulando em base, acumulando em fundo, com a possibilidade de nos próximos anos, agora 2024 para 2025, a gente ter Bitcoin, Ethereum e todas as altcoins rompendo essas lateralizações. Quando isso acontecer, a gente vai ter a participação pública, tá pessoal? E a participação pública é o que faz o preço explodir, segundo Charles Dow, onde a gente vê as nossas formações ali de tendência de alta e ciclo de alta para todo o mercado, tá bom? Olha só, neste momento, isso observando o semanal, o Ethereum está andando em cima da média de 50 períodos, está agulhando a média de 50 períodos. Então a gente tem basicamente uma lateralização em cima da média de 50 períodos em gráfico semanal também, tá bom? Esse momento aqui que eu estou observando o Ethereum, nessa região que eu estou observando o Ethereum, eu estou de olho nessa formação de fundo aqui que ele vem caracterizando, nessa região de 1530, pretendo comprar um pouco mais de Ethereum, em toda essa região de lateralização eu venho comprando, acumulando mais e mais Ethereum. Se romper essa região, na minha opinião, as próximas regiões de fundo vai estar mais embaixo aqui, em 1400, onde eu vou comprar Ethereum de novo. E todas essas regiões de base e região de fundo eu vou vir comprando mais Ethereum, porque as minhas compras agora não é observando o que vai acontecer no curto prazo, no próximo mês ou nas próximas semanas, mas sim observando o que pode acontecer no próximo ano ou até mesmo em 2025, onde a gente pode ter Ethereum a 15 mil dólares. Então, 1.400, 1.500, 1.300, 1.200, não importa, não vai fazer tanta diferença lá em 2025. Tá bom? Então todas essas regiões aqui eu venho utilizando como oportunidade para estar acumulando e colocando mais Ethereum em carteira, principalmente Ethereum nesse momento, porque já bati as minhas metas de Bitcoin. Porém, eu venho comprando um pouco de Bitcoin também, porque assim que sair ETF de Bitcoin, na minha opinião, o que mais vai subir vai ser o Bitcoin. Depois a gente vai ter a possibilidade de valorização para Ethereum e depois as altcoins vai acompanhar Bitcoin e Ethereum. Obviamente, todas as altcoins sobem junto, mas o que eu quero passar aqui para você é que o Bitcoin vai subir bem mais que a maioria das altcoins, tá bom? Nesse momento, observando aqui o curtíssimo prazo, o Bitcoin está dentro daquela lateralização que falei ontem para vocês aqui no gráfico de 4 horas, só que tem uma coisa muito importante que você precisa ficar de olho, que são os títulos e dólar. Por quê?
Olha só, lembra lá no vídeo de ontem onde eu falei para você que para que a gente tenha esse rompimento aqui de Bitcoin nessa região de 28.500, a gente precisa de volume e a gente precisa de queda aqui em título? Nesse momento a gente não tem queda de título, nesse momento a gente tem valorização de título, a gente está vendo o título romper todas as resistências e a gente tem também valorização de dólar, o que não é bom. Por quê? Se a gente tem dólar subindo, a gente tem título subindo, a gente tem mercado migrando para proteção, a gente tem mercado migrando para baixo risco. O dinheiro está sendo escoado de alto risco, essas pessoas estão colocando ali título dólar em ativos de renda fixa. Então o dinheiro está saindo de alto risco e vindo aqui para baixo risco. Para o curtíssimo prazo, para que a gente tenha esse rompimento, essa possibilidade de valorização aqui para Bitcoin, precisamos de título caindo, dólar caindo e volume. Olha só como a gente está vendo aqui o volume. A gente teve um pico chegando aqui em 27 bilhões, porém já devolveu tudo, tá, pessoal? Voltou aqui para 13 bilhões. O que não é bom, porque se a gente quer ver o rompimento dessa resistência, a gente precisa de pessoas negociando, a gente precisa de pessoas comprando esse ativo para que ele tenha força suficiente para romper essas regiões. A gente não tem, a gente viu um pico muito alto de volume e não segurou. Aquelas mesmas pessoas que estavam negociando ali no FOMO, na euforia, acabaram saindo, pararam de negociar. Então nesse momento o volume está baixo de Bitcoin. Você precisa ficar atento a isso aí também, porque para que a gente tenha valorização de Bitcoin, para que a gente tenha esse rompimento, precisamos desses fatores, tá bom? Enquanto isso não acontece, a gente não vai ter o rompimento. Para a gente ter Bitcoin a 30 mil dólares por unidade, precisamos desses fatores confluindo para que a gente tenha essa valorização aí para Bitcoin, tá bom? Assim que isso começar a acontecer, correção de título, correção de dólar, volume subindo, aí sim a gente consegue pegar algumas operações em long ao romper, ao sair dessa lateralização. Veja aqui no gráfico de 4 horas o que a gente tem, uma lateralização sendo formada, com possibilidade de uma formação de padrão de continuidade, onde pode trazer o Bitcoin para 29.800 ou até mesmo para 30 mil dólares por unidade, onde tinha comentado para vocês no vídeo anterior, tá bom? E por que isso pode acontecer? Sendo que o que trouxe a valorização para Bitcoin foi uma notícia falsa de aprovação de ETF. Bom, na minha opinião, teve algo positivo para essa notícia, tá bom? Por quê? Essa notícia despertou o interesse das pessoas no Bitcoin com a possibilidade de aprovação de ETF de Bitcoin, porque se for aprovado o ETF de Bitcoin, as pessoas já sentiram o que pode acontecer quando o ETF for aprovado. Em minutos, em uma notícia falsa, o Bitcoin subiu 10%. E o que pode acontecer quando for uma notícia verdadeira? Isso é o que quase todo mundo está se perguntando nesse momento. Então quem tem Bitcoin não quer sair despejando e vendendo seus Bitcoins a qualquer preço. Quer segurar esperando, pelo menos, no mínimo, a aprovação do ETF de Bitcoin. Porque quando sair a aprovação de ETF, é certeza de valorização. Porque com a notícia falsa a gente teve uma valorização de 10% em minutos. Imagina com a aprovação de vários ETFs de Bitcoin. O que não pode acontecer com o mercado cripto. Ninguém vai querer vender. Todo mundo só vai querer comprar e principalmente comprar acreditando em uma valorização infinita. Aí inicia o FOMO, inicia a euforia de mercado e a gente vai ter uma grande valorização para Bitcoin. Consequentemente, para Ethereum também, porque o Ethereum também pode ter a aprovação de ETF Spot. E quando sair a aprovação de ETF Spot para o Ethereum, a gente vai ter valorização para Ethereum também. Então, consequentemente, parte dessas pessoas começa a migrar ali para Ethereum também. Principalmente realização de lucro, com valorização até alta máxima histórica. E a partir daí a gente vai ver alguns manejos de capital entre Bitcoin e altcoin, tá bom? Quando a gente vai observar isso para médio prazo, tá bom? Porque quando a gente vai observar o curtíssimo prazo, para uma valorização aqui, que na minha opinião é a valorização de curto prazo, porque a gente não tem capital suficiente para esse ano, ou motivo suficiente para esse ano, para fazer o Bitcoin subir tanto, para fazer o Bitcoin subir 30%, 40%, 50%, esse ano não tem motivo para fazer o Bitcoin subir tanto. Para que a gente tenha uma valorização de 20%, 30%, 40%, 50% para esse ano no Bitcoin, precisamos de ETF, aprovação de ETF, que na minha opinião vai ser muito difícil ser aprovado para esse ano. A SEC dos Estados Unidos vai tentar segurar o máximo possível, por N motivos, seja para não dar o braço a torcer para a aprovação, seja para segurar o máximo possível, para ganhar o máximo de tempo possível, seja para estudar o máximo possível as consequências da aprovação de um ETF, ou por qualquer coisa que seja.
mas a SEC vai segurar o máximo possível. Enquanto eles tiverem prazo para segurar, eles vão segurar a aprovação de ETF. Então, na minha opinião, ETF não sai esse ano. Ou seja, esse ano a gente não tem dinheiro suficiente entrando no mercado para fazer o Bitcoin subir para 40 mil, por exemplo. Mas esse é um ano onde a gente consegue fazer trade, a gente consegue fazer o máximo de dinheiro possível no mercado cripto e comprar em bases de preço, porque o que pode acontecer no próximo ano pode levar o Bitcoin para alta máxima histórica, agora em 2024, tá bom? E no curto prazo, essa é uma análise para curto prazo, tá bom? No curto prazo, a gente tem essa possibilidade de valorização de 8%, trazendo o Bitcoin para 30 mil, onde vai ser uma região de resistência, porque aqui a gente tem o topo daquela nossa lateralização em Bitcoin, a gente tem essa lateralização em gráfico diário e a gente tem uma lateralização maior, uma lateralização em gráfico semanal. Então aqui a gente tem o topo daquela nossa lateralização e lá na frente a gente pode ter depreciação, o Bitcoin pode corrigir um pouco e ficar andando dentro dessa lateralização, formando novas lateralizações até o próximo ano, até o ano de 2024, onde vai sair notícias positivas para fazer com que a gente tenha capital entrando no mercado cripto e daí a gente tenha o nosso ciclo de alta iniciando, tá bom? Mas para que a gente consiga pegar esse trade, precisamos daqueles fatores que tinham passado anteriormente e principalmente desse rompimento de 28.500, 28.600 com as confluências aqui de título, dólar e volume, tá bom? Eu observo nesse momento que essa região de 28 mil dólares por unidade é uma região onde tem muitas operações, ou seja, o mercado vai tentar buscar liquidez aqui nessas regiões, principalmente em 28 mil dólares, 28 ou até mesmo olhar um pouco mais embaixo em 27.800, 27.900. E eu observo também que até essa região a gente tem um range onde o mercado pode andar livremente e tentar buscar liquidez nessas regiões, tá bom? Olha só o que aconteceu quando o mercado chegou nessas regiões. A gente teve uma liquidação muito grande, a gente teve uma liquidação de long chegando até essas regiões aqui de 28 ou 27.900, 27.800 e chegando lá em cima nos 28 mil dólares por unidade, 28, 27.800, 27.900 e aqui em cima em 28.400, onde vai ser a próxima liquidação, onde a gente tem muita liquidação, onde a gente tem stops sendo colocado e então o mercado tenta buscar esses stops para pegar, capturar essa liquidez desses stops, tá bom? A gente tem os stops aqui de short, ou seja, quem está fazendo short acreditando que o mercado vai subir, coloca os stops aqui em cima dessas regiões de resistência. O mercado sabe disso, o institucional sabe disso. Provavelmente se você abrir um short, o seu stop desse short está acima dos 28.600, entre 28.600 e 28.700. E então a gente tem essa região como uma região de liquidação. Olha só o que acontece. O institucional vai buscar essa região, tá bom? Porque é padrão, todo mundo acaba seguindo esse padrão, principalmente as sardinhas. E é muito fácil saber onde está o seu stop. Olha só, aqui, por aqui você consegue determinar a quantidade de pessoas que está deixando stop, principalmente as pessoas que estão shortando. Olha só onde está aqui os stops. Nesses pontos de liquidação, onde foram liquidações anteriores. Liquidação para long, olha como está próximo aqui para liquidar um monte de gente. Está muito próximo, liquidação aqui para long está abaixo da região de 28 mil dólares por unidade. Então ele dá aquela agulhada abaixo dessa região e acaba tirando todo mundo do mercado, principalmente quem está super alavancando por 50, 100, 150 vezes aí no Bitcoin e nas altcoins, tá bom? Então, muito cuidado, se você quer operar nesse momento, coloque seu stop um pouco mais longo, busque um bom risco-retorno, então você precisa ter um take um pouco mais longo também, tá bom? Porque tá muito fácil de você ser liquidado ou sair no stop nesse momento. E para Bitcoin é isso, tá, pessoal? Para Bitcoin é o que eu tô de olho nesse momento, principalmente com esse rompimento. E ao confirmar esse rompimento, onde ele acaba tirando todo mundo do mercado e a partir daqui ele passa a subir livremente até as próximas regiões de resistência, tá bom? Para Ethereum, eu pretendo comprar um pouco mais aqui nessas bases, 1.500, até mesmo aqui embaixo em 1.400 dólares por unidade. Para mim não importa tanto, tá bom? O que importa é que eu quero acumular o máximo possível para 2024 e 2025. E esses pequenos ruídos aqui de curto prazo lá na frente não vai fazer tanta diferença, tá bom? Enfim, era isso que queria trazer aí pro dia de hoje para vocês. Se te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, que isso ajuda o canal a crescer. E se inscreve aí também para você receber todos os dias conteúdos como esse, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!